Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, onde ele trata da regra de 3 simples. Gente, uma regra de 3 ela é dita simples quando nós temos aqui entre o exercício ou entre os elementos apenas 2 deles. Além do mais, eu posso ter regra de 3 direta ou regra de 3 inversa, tá? Dentro ainda da classificação da regra de 3 simples. Quando é que nós sabemos se uma regra de 3 simples é direta ou inversa? Bem, essa classificação é feita de acordo com as suas grandezas. Se nós temos 2 grandezas diretamente proporcionais, automaticamente a regra de 3 será simples e direta. Quando nós temos 2 grandezas inversamente proporcionais, a tua regra de 3 será simples e inversa. Vamos aqui analisar então quando que acontece uma ou outra. Vejamos aqui no primeiro exemplo. Imaginemos que para fazer 2 bolos eu precise de 300 gramas de açúcar. Bem, se eu quero fazer mais bolo, eu vou precisar de mais açúcar. Isso quer dizer então a seguinte coisa: quando eu preciso fazer mais unidades de um certo elemento, a outra também terá que ser aumentada. Nesse caso então, a nossa regra de 3 ela é direta. Quando uma aumenta, a outra também aumentará. Só que não se esqueçam que esse aumento ele não pode ser de qualquer maneira. Sempre tem que seguir a proporção. Como assim? Se um dos elementos aumenta o dobro, a outra, ou o outro elemento, na verdade, ele também terá que aumentar em relação ao dobro. Tá beleza? Então vejamos aqui, olha só. Para fazer 2 bolos, eu preciso de 300 gramas de açúcar. Para fazer 5 bolos, ele vai precisar de X gramas. A gente não sabe ainda qual é a quantidade de açúcar necessária. Mas, se eu sei que para fazer uma quantidade maior de bolos, eu preciso de mais açúcar, bem, se aumentaram os 2 elementos, automaticamente essa regra de 3 simples ela é direta. Sendo ela direta, como é que a gente resolve? A gente resolve essa regra de 3 igualmente como se fosse resolver uma proporção. Ou seja, a gente multiplica na diagonal. De preferência, você começa resolvendo essa multiplicação sempre pela letra. Qual letra aqui no caso? O X. Só para não confundir, tá? Aqui não é XG, na verdade é. Só que esse G ele não faz parte do X. O G é só para identificar a unidade de medida, que nesse caso é o grama, tá bom? Então, olha só, 2 vezes x, não se esqueça que eu estou multiplicando em diagonal. Então, 2 vezes x é 2x. Igual, por que igual? Porque agora eu vou passar para outra diagonal. 5 vezes 300, ou 300 vezes 5, a ordem não importa, tá? Bem, devido a nós termos aqui uma equação, eu tenho que resolver a multiplicação de cada um dos membros dessa equação. Automaticamente, então, reparem, 2 vezes x é 2x, 300 vezes 5 equivale a 1.500. Como nós temos que achar o valor do x, onde esse valor do x é referente à quantidade de açúcar necessária para fazermos 5 bolos, o que acontece? Esse 2 que o acompanha e está multiplicando deverá passar para o segundo membro com a operação inversa, nesse caso, da multiplicação, onde essa operação inversa da multiplicação equivale à divisão. Automaticamente, então, pessoal, para que a gente consiga achar o valor de x, eu tenho que dividir 1.500 por 2. E a divisão de 1.500 por 2 me dá como resultado 750. Portanto, a quantidade de açúcar necessária para fazermos 5 bolos equivale a 750 gramas de açúcar. Então, reparem que nesse primeiro exemplo aqui, tá? Nós estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Então, repare que nesse caso, como nós estamos trabalhando com regra de 3 simples e direta, a sua resolução ela sempre se dará pela multiplicação em diagonal, de forma direta. Vamos agora então ao nosso próximo exemplo, onde eu vou te mostrar como que funciona a regra de 3 simples e inversa. Vejamos aqui o texto.
12 operários realizam uma obra em 8 dias. 4 operários a realizarão em quantos dias? Gente, vamos imaginar a situação. Eu tenho que fazer qualquer atividade que você imagine. Vamos supor que eu tenho que pintar uma sala de uma casa. Para que eu pinte essa sala em uma certa quantidade de dias, eu preciso de 12 pessoas, tá? Agora vamos imaginar que algumas dessas pessoas ficaram doentes ou desistiram de trabalhar. Então, como essa quantidade de pessoas ela diminuiu e a sala ela não mudou o seu tamanho, agora para pintar essa sala eu vou precisar de mais dias. Por quê? Porque a quantidade de pessoas para ajudar ela diminuiu. Como o trabalho não vai mudar em sua quantidade, automaticamente eu vou precisar de mais dias para que a gente consiga realizar esse trabalho. Então, reparem, diminuir o número de pessoas aumentará o tempo para realizar esse serviço. Opa, uma diminui, a outra aumenta, são grandezas, então, inversamente proporcionais, tá? Sendo assim, então, reparem, eu vou logo te mostrar aqui por que a gente chegou nessa igualdade, tá bom? Em relação aos operários, reparem, inicialmente nós tínhamos 12 e agora nós temos, cadê? Nós temos 4 operários, tá bacana? Agora, em relação aos dias, inicialmente nós tínhamos 8 dias e agora eu quero achar essa quantidade de dias. Como nós já identificamos aqui, pessoal, que essas grandezas são inversamente proporcionais, o que acontece? Como é que a gente pode resolver essa regra de 3? Bem, sendo ela inversa, nós iremos pegar essa regra de 3 e transformá-la numa regra de 3 direta. De que maneira? Você escolhe uma das duas frações para invertê-la. Não se esquecendo que a inversão de uma fração é você trocar a posição dos seus elementos. Isso quer dizer que o valor que está em cima passará para baixo, assim como o valor que está embaixo passará para cima. Então, repare aqui. Aqui, em relação aos operários, eu tinha 12 sobre 4. Permanece 12 sobre 4. Em relação aos dias, eu tinha 8 sobre x. Só que eu escolhi inverter o 8 sobre x. Se eu tinha, aliás, 8 sobre x, invertendo vai ficar x sobre 8. Agora, a gente resolve de forma direta. Sendo a resolução, de forma direta, a sua multiplicação deverá ser em diagonal. De preferência, sempre começando pela letra. Sendo assim, reparem, x vezes 4 é igual a 4x, e aí eu vou resolver a multiplicação de 12 por 8, cujo resultado é igual a 96. Tá bom? Beleza. Como eu quero achar o valor do x, pessoal, esse 4 que o acompanha, embora não apareça, não se esqueçam que aqui, toda vez que você tiver letra e número juntos, existe entre eles uma multiplicação. Bem, existindo nesse caso, então, a multiplicação, esse 4 deverá passar dividindo para o segundo membro. Logo, então, para que a gente consiga achar o resultado ou o valor numérico do x, onde esse x representa a quantidade de dias, o que acontece? Eu tenho que resolver a divisão de 96 por 4, sendo que esse resultado é igual a 24. Portanto, para que a gente consiga fazer, no caso aqui, realizar esse trabalho, vai precisar agora de 24 dias. Olha só que coisa bacana, por que a regra de 3 ela representa uma proporção? Ao dividirmos 12 por 4, o resultado é igual a 3. E aí, essa quantidade de operários, ela diminuiu a terça parte. Ou seja, a quantidade inicial que nós tínhamos foi dividida por 3, que agora só tem 4 operários. Como são grandezas inversas, como vai aumentar o número de dias, se a de operários diminuiu a terça parte, a de dias eu tenho que multiplicar por 3, tá? E aí, olha só, 8 vezes 3 é 24. Então, realmente, a nossa questão está correta, o seu resultado, em relação à proporção com que uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui. Legal, pessoal? Então, esta nossa aula aqui tratou de regra de 3 simples, onde nós vimos que
Essa regra de 3 simples pode se classificar em direta ou em inversa, dependendo das suas grandezas. E para que a gente consiga resolver uma regra de 3 simples direta, a gente resolve a multiplicação em diagonal. Para que a gente consiga resolver uma regra de 3 simples inversa, você inverte uma das duas frações iniciais e em seguida resolve também a multiplicação em diagonal. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!